dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 8. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo que relata os heróis da fé, a história dos heróis da fé, a lista dos heróis da fé. E a partir do versículo 8, nós temos aqui um pouquinho da história de Abraão, um dos heróis da fé, aquele que é conhecido como o pai da fé. E o autor do livro de Hebreus vai nos dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. É interessante que o autor do livro de Hebreus aqui vai nos descrever um pouco do trajeto desse que nós conhecemos como o pai da fé, Abraão. E existem algumas características bastante interessantes desse pai da fé. Esse pai da fé, ele sai de um lugar onde ele não conhecia, né? Ele sai em obediência ao seu Deus, ele obedece ao seu Deus e sai do lugar onde ele está, sai de entre os seus familiares e vai para um lugar onde ele não conhecia. E através dessa obediência, através desse ato de obediência, o que este pai da fé faz é então criar a partir de si mesmo um povo para Deus, que são os israelitas. Nós sabemos muito bem, não é, que Abraão é o pai de todos os israelitas. Ele tem ali Isaque e Jacó. A partir de Isaque nós temos ali os 12 filhos de Isaque, que compõem as 12 tribos de Israel. Então, Abraão, ele é o pai de todo esse Israel. Mas veja que, se por um lado nós temos aqui Abraão, que sai da sua família, que sai do meio dos seus, que sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que ele nunca havia ido antes, em obediência ao seu pai, gera um povo de Deus, gera um povo para Deus. Nós temos aqui agora muito maior do que Abraão, a própria figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que o Senhor Jesus Cristo faz, se não criar também a partir de si mesmo um povo para Deus, um povo que vai ser chamado e hoje já é chamado povo de Deus. Mas veja que Jesus, assim também como Abraão, ele sai do meio da sua parentela, ele sai do meio do seu pai, ele sai do meio dos seus familiares, ele sai da sua casa e vai para um lugar que ele jamais havia vindo, que ele jamais havia ido. Ou seja, ele vem aqui para a própria terra, ele se encarna na figura deste homem chamado Jesus, e ele não apenas faz isso, mas ele obedece ao Pai, não apenas no momento em que o Pai o envia, mas também durante toda a sua vida aqui. É interessante que Abraão, ele ouve a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus quando Deus o manda sair de sua terra. Mas, infelizmente, ele não consegue obedecer a Deus durante todo o trajeto. Abraão não consegue ser fiel a Deus durante todo o trajeto e o próprio pai da fé, em alguns momentos, duvida. Mas agora nós temos este outro homem chamado Cristo Jesus, que é o verdadeiro pai de todo o povo de Deus, que é o verdadeiro criador, gerador, o primogênito de todo o povo de Deus.
E este sim obedece ao pai quando o seu pai o envia para uma terra onde ele não conhece. Mas muito mais do que Abraão, Deus obedece ao pai, ao seu pai, em cada passo da sua vida, em cada atitude da sua vida. O apóstolo Paulo vai nos dizer que ele foi obediente, e ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Todos nós nos lembramos da história de Abraão, não é? Quando Abraão ali é desafiado por Deus a oferecer aquilo que era mais precioso para ele, o seu filho Isaque, quando ele estende então o punhal, a faca para matar o seu filho, Deus diz: olha, de maneira nenhuma faça mal ao seu filho, porque agora eu sei que tu me amas. Muitas vezes nós achamos que essa história termina aí. Não, a história tem aqui apenas uma vírgula, porque essa história termina no Calvário, com Deus agora sim sacrificando o seu próprio filho para provar para mim e para você que nós somos importantes e que Deus nos ama, e para que Ele, a partir desse sacrifício, a partir dessa morte, gere um povo, o povo de Deus. E hoje nós fazemos parte desse povo. Então que você possa se lembrar de Jesus como aquele que é o verdadeiro Criador, que é o verdadeiro gerador, que é o verdadeiro Pai, vamos dizer assim, e irmão de todo o povo de Deus. Porque nós, como povo de Deus, não somos povo de Deus porque temos no nosso sangue o sangue de Abraão. Nós somos povo de Deus não porque corre nas nossas veias o sangue dos israelitas, mas nós somos povo de Deus porque dentro de nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro. Ele é quem nos comprou com precioso sangue, através da obediência de Jesus Cristo, através dessa obediência onde ele deixa a casa do seu próprio Pai, através dessa obediência onde ele é obediente até a morte, morte de cruz. Quando ele morre na cruz e quando ele ressuscita, ele gera uma nova vida, muito mais que uma nova vida, várias novas vidas. E entre estas vidas que ele gera, a minha e a sua. Agora nós somos povo de Deus, porque nós carregamos nas nossas veias, não o sangue de Abraão, mas o sangue de Jesus Cristo. Que você possa sempre guardar isso no seu coração, que Jesus Cristo é superior ao próprio pai da fé, que é Abraão, porque é a partir dele que as nossas vidas foram geradas, é a partir dele que nós podemos hoje ter esta alegria imensa de sermos considerados povo de Deus. Eu creio que sou seu irmão, não porque tenho o mesmo sangue de Abraão, mas porque nós dois temos o sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. É o sangue de Cristo Jesus, foi a sua obediência até a morte, que nos uniu. E é por isso que hoje nós temos vida. Ele peregrinou em terra estranha para que eu e você pudéssemos habitar mais uma vez na terra do nosso Pai. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.